Bom, de um assunto polêmico como o caso Master, a gente segue agora para falar sobre um outro tema, o acesso ilegal aos dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares. Eu trago agora uma notícia importante apurada pela colunista Manuela Alcântara, tá na matéria dela no portal metrópolis.com. O ministro Alexandre de Moraes determinou que um vigilante da Receita Federal use tornozeleira eletrônica. É isso mesmo, os detalhes aqui na matéria para vocês. E Moraes, o ministro do STF, então, determinou que a PF realizasse uma busca e apreensão e instalasse tornozeleira eletrônica em um vigilante da Receita Federal lotado no Rio de Janeiro. Essa decisão acontece no âmbito da investigação sobre os vazamentos dos dados dos ministros da Corte e também dos seus familiares. O Metrópolis confirmou que a PF realizou a operação contra o vigilante na última quinta-feira. O alvo da operação atua no Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A unidade é a mesma em que trabalha o servidor do Serviço Federal de Processamento de Dados, mais conhecido como SERPRO, a estatal de tecnologia do governo federal, suspeito de vender informações dos ministros. Aquelas informações que foram vazadas teriam sido vendidas por uma empresa deste servidor público. Segundo o Supremo, os investigados são Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos, Ricardo Mansano de Moraes, que são servidores da Receita Federal ou funcionários públicos cedidos, inclusive, para outros locais. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio e Bahia. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, já comentamos isso aqui, autorizada indevidamente, porque ele nem deveria autorizar esse tipo de operação, que deveria ser autorizada, determinada, mandada pelo presidente da Suprema Corte, coisa que o ministro não é. Bom, ontem também comentamos aqui sobre a liberação dos nomes, a divulgação dos nomes desses servidores da Receita Federal ou da Receita que estão cedidos para outros órgãos do serviço público. Há muito tempo a gente não via a divulgação de nomes de servidores ou de pessoas que estão sendo investigadas ainda, ou seja, elas não são culpadas, elas são investigadas por uma nota que foi divulgada. Esse caso ele acabou estourando no Carnaval, a gente trouxe em primeira mão aqui no Portal Metrópolis, foi até um furo do Portal Metrópolis e da Andresa Matais. E no dia seguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal havia divulgado uma nota com os nomes dos servidores públicos. Isso é bastante incomum e bastante antiético. Eu até cheguei aqui na redação do Metrópolis e quando eu vi os nomes divulgados, eu até perguntei, falei, olha, esses nomes estavam num processo, estavam num documento do Supremo Tribunal Federal que alguém teve acesso? Só me responderam, não, está na nota que o STF divulgou para os jornalistas. Eu já achei isso extremamente esdrúxulo, extremamente antiético e não é costumeiro, não é rotineiro. Já mostra o quanto o ministro Alexandre de Moraes quer atingir, mostrar poder e mostrar que que vai ser capaz de levar esse caso do inquérito das fake news até o limite, até descobrir de fato quem foi que vazou as informações. Caso que muito provavelmente começou com o vazamento das informações do valor do contrato da esposa dele, da Viviane Barça de Moraes, com o Banco Master, aquele contrato milionário nunca antes existido no Brasil, um contrato daquele valor. Me lembrem aí o valor do contrato, produção, 192 milhões de reais, algo em torno disso, entre a Viviane Barça de Moraes, o escritório dela, e o Daniel Porcaro, o Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes não ficou nada satisfeito com o vazamento dessa informação. Houve, sim, vazamento de dados de outros ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares dos ministros, dados da Receita, dados fiscais. Houve vazamento, por exemplo, da declaração do imposto de renda do filho do ministro Luiz Fux, do advogado Rodrigo Fux. Um dos servidores também admitiu que acabou chegando ali muito próximo das informações de uma das enteadas do ministro Gilmar Mendes, e uma dessas servidoras, que nós comentamos aqui ontem com a colunista Mirelle Pinheiro, uma dessas servidoras chegou a dizer que jamais teria tocado nos dados
da esposa do ministro Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi, e ela hoje está tendo que provar que sequer teve acesso a esses dados. Ela já enviou um e-mail comprovando que no momento em que houve esse acesso aos dados da Viviane Barsi de Moraes, ela estava atendendo um contribuinte de forma presencial, já havia mandado um e-mail em uma investigação interna da Receita Federal. Agora, com essa investigação da Polícia Federal, ela está tendo que comprovar isso por mais uma vez. Essa investigação que acabou causando uma indignação do Kleber, nós já contamos aqui para vocês quem é o Kleber, que é aquele sindicalista da própria Receita Federal que acabou concedendo uma entrevista aos jornalistas. Por conta dessa entrevista, ele acabou sendo investigado, convocado a prestar um depoimento também à Polícia Federal, o que é um outro absurdo, porque ele apenas prestou ali o seu depoimento, sua opinião sobre essa investigação, porque essas pessoas que estão sendo investigadas, elas ainda não são culpadas, elas têm o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa, como qualquer brasileiro que esteja sendo investigado. Eles já estão cumprindo aí algumas medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica, já foram afastados dos seus cargos e também não podem sequer chegar perto dos prédios ou dos sistemas de trabalho onde eles trabalham, prestam aí o serviço público. Então, tudo isso aconteceu aí nos últimos dias. Essa indignação do ministro Alexandre de Moraes levou a todo esse protocolo errôneo, errado, que acaba passando por cima da Constituição e acaba passando por cima de protocolos e por cima da defesa de pessoas que estão sendo investigadas e que podem sim ser culpadas, mas que ainda não foram culpadas. Então, tudo tem um processo e o ministro Alexandre de Moraes está passando por cima desse processo. Bom, vamos lá.